coração delas. E eu quero começar, irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 13. No capítulo 13, o Senhor, Ele separa os primogênitos de cada família. E Ele diz assim, ó, todo primogênito que sai da madre é meu. E Ele então diz assim, aqueles que nascerem de Israel e que são primogênitos dos animais, eles serão sacrificados. Mas as pessoas não, né? Os meninos primogênitos que nasciam, eles eram resgatados por causa do sacrifício. Haveria um sacrifício, ou aconteceria um sacrifício para resgatar aquele primogênito. Porque todo primogênito, diz o Senhor, é meu. Ele diz, todo primogênito que abrir a madre é meu. Então Deus, ele faz uma aliança com as famílias. E ao mesmo tempo em que ele determina que todo primogênito pertence a ele, ele também vai dizer que Israel, ou que, melhor dizendo, que no Egito, todo primogênito seria morto. Na última praga, para que Israel pudesse sair do Egito. Então vamos ler a palavra. Eu queria só dar um resumo. Capítulo 13. Versículo 1 diz assim, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Glória a Deus. Eu quero só lembrar os irmãos que este reforço na palavra que Deus está dando ali aos filhos de Israel é referência à Páscoa. Porque a Páscoa, antes da celebração da festa da Páscoa, tinha um período de 7 dias de pães asmos. Os asmos eram os dias que antecediam a Páscoa. Depois encerrava com a grande festa da Páscoa. E aí, irmãos, esse período em que Israel recebe esse estatuto para se comemorar todo ano, Deus está trazendo a memória da família. Deveria ser contado em família, deveria estar na mesa, todos os familiares ali sentados na mesa, e se comentaria sobre a libertação do Egito, de como Deus tirou com mão forte. Mas o que me chama a atenção foi a distinção que Deus fez ali sobre a terra do Egito, porque os filhos de Israel não estavam muito distantes, havia uma certa distância, mas não era muitos quilômetros de distância. Israel habitava no local chamado Terra de Gósen, aonde eles tinham ali as suas casas, as suas residências. O Egito não era muito longe, ou a capital do Egito. E ali, as pragas que desciam sobre o Egito, não desciam sobre os filhos de Israel. O que matou lá os animais do Egito, não matou os animais de Israel.
aquelas doenças que acometeram lá os egípcios não vieram sobre os israelitas. Os períodos lá em que o céu se enegreceu, a escuridão, trevas, no arraial de Israel tinha luz. Então tudo aquilo que aconteceu, conhecido como as 10 pragas, inclusive a morte dos primogênitos, como eu falei já, tudo isso aconteceu no Egito, mas não aconteceu no arraial ou nas cidades ou na casa aonde habitavam lá os israelitas. E a última praga, houve algo diferenciado, que eu queria destacar nessa noite. Porque todas as outras pragas que houve essa distinção, no Egito acontecia, mas lá na casa dos israelitas não acontecia determinada praga. Mas a última praga, Deus deu uma recomendação diferente. Porque nas 9 pragas anteriores, não havia nenhuma recomendação especial, mas na última praga Deus recomendou que deveria se colocar nos umbrais da porta, nas vergas da porta, a marca do sangue do cordeiro, que seria sacrificado e serviria como alimento para a família. As famílias se reuniriam nas casas para comer o cordeiro sacrificado. E muitas recomendações foram feitas nesse episódio. Na última praga, Deus recomendou: pega o sangue do cordeiro, coloca numa bacia, pega um molho de isopo, né, uma espécie de esponja, um pincel, e pinta as ombreiras das portas e marque ali com sangue. E dentro da casa vocês vão comer aquele cordeiro que foi sacrificado. Se uma família for pequena e que não consiga consumir todo o cordeiro, chame a família vizinha para que possa estar naquela casa, e todas as 2 famílias ou 3 famílias, caso a família fosse muito pequena, vão consumir o cordeiro de modo que não sobre nada, não pode sobrar nada para o dia seguinte. Então algumas recomendações foram dadas, que foi a última praga, ela foi diferente nesse sentido. Porque Deus queria estabelecer ali uma festa. Na última praga, Deus deu todos esses detalhes porque Ele queria estabelecer uma festa, que é a festa da Páscoa. Então eu quero destacar isso, que ao abençoar a família, aquelas casas ali reunidas, aquelas famílias reunidas, né? Às vezes uma família era pequena, às vezes era só pai, mãe e uma criança. Aí ele chamava o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, para poder consumir o cordeiro, que era muita carne para 3 pessoas comerem. Então eles convidavam as pessoas que estavam do lado para estarem ali comendo aquele cordeiro, porque não podia sobrar nada, não podia restar nada para o dia seguinte. Todo o cordeiro deveria ser consumido. Então tem uma lição aí profunda. Quando essa orientação veio, teve uma lição profunda para a família, e que nós podemos destacar também nessa noite. Primeiro, a marca do sangue. Repita comigo: a marca do sangue. Então não podia faltar a marca do sangue na porta. A porta que não tivesse a marca do sangue, o destruidor iria destruir o primogênito daquela casa. Então a casa tinha que ter a marca do sangue. Agora, não importa se é israelita, não importa se é egípcio, se não tivesse a marca do sangue, não ia haver distinção. A mesma distinção da primeira praga, da segunda praga, da terceira praga, da quarta praga, da quinta, da sexta, até a 9ª. Não houve necessidade de fazer nada. Mas agora sim, se não houver a marca do sangue, o destruidor vai entrar na casa e vai destruir o primogênito, ou vai matar o primogênito, não importa se é israelita ou não. Então, aí nós aprendemos uma lição, que não importa a religião, não importa a nossa condição social, não importa se é rico ou é pobre, se é branco ou preto, não importa. Nós não somos distinguidos pela raça, pela religião. Nós temos que ter a marca do sangue do Cordeiro na nossa vida. O que vai nos salvar não é a religião, o que vai nos salvar não é a cor da nossa pele, o que vai nos salvar não é a quantidade de dinheiro que nós temos no banco, a condição social. O que vai nos salvar é a marca do sangue do Cordeiro. Quem tem a marca do sangue aí, levanta a mão, porque quando você aceitou Jesus, quando você recebeu Jesus, você recebeu a marca do sangue do Cordeiro.
É isso que faz a diferença. Nós chegaremos no céu, não porque somos batistas, não porque somos assembleanos, não porque somos presbiterianos, não porque somos pentecostais. Nós chegaremos no céu porque nós temos a marca do sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus já veio sobre a nossa vida, o sangue de Jesus já cobriu a nossa vida, e é por isso que nós temos entrada no céu, é por causa do sangue. Eu aprendo com essa atitude diferenciada que as famílias serão salvas pela marca do sangue. E tem uma promessa para mim e para você. Quando o apóstolo Paulo estava diante do carcereiro, que estava todo desorientado, achando que ele deveria acabar com a sua vida, deveria extinguir a sua vida, porque ele poderia ser punido gravemente se algum prisioneiro tivesse fugido ali da prisão, ele iria ser punido gravemente. Então, antes dele ser punido, ele tentou se matar. E Paulo falou assim: não te faças nenhum mal, porque ninguém escapou não. Todos nós aqui estamos na prisão, ninguém saiu não. E aí ele fala: senhores, o que é necessário então para eu me salvar? E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, essa palavra, ela ecoa até hoje. É uma palavra que é para mim, é para você. Não foi só para aquele carcereiro não. Essa palavra é para mim. Então eu quero reivindicar essa palavra hoje aqui nessa campanha de oração, porque quando Deus me salvou, entrou aí o tu. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu. Quando Deus me salvou, entrou aí a promessa do tu. Tu serás salvo. Então eu recebi essa palavra que veio: tu serás salvo. Mas a palavra não está só no tu. A palavra complementa. E a promessa, ela não pode ser pela metade. A promessa tem que ser completa. Se ele fala assim: tu e a tua casa, então eu também me incluo nessa promessa de que não é só para mim. Quando Deus me salvou, Deus incluiu a minha casa. Quando Deus te salvou, Deus incluiu a tua casa. Aleluia. E aí, irmãos, a gente pode até fazer aqui uma conjectura, porque Paulo não conhecia a família do carcereiro. Aliás, Paulo nem sabia que o carcereiro tinha família. Então não é algo assim que é uma promessa para uns e não é para outros não, é para todos, irmãos, porque Paulo nem sabia se o carcereiro tinha família, quem eram os familiares do carcereiro. Ele já lançou a palavra, porque isso diz respeito também para mim e para você. Essa palavra é abrangente, é para o carcereiro, é para a família do carcereiro, mas é para a gente também, é para você também. Oh, glória a Deus. Naquele momento, irmãos, em que Deus estava ensinando ali a marca do sangue do Cordeiro, era para abranger toda a família tinha que estar em casa. E aí eu me lembro de outras passagens que mostram a necessidade da família estar toda naquela casa. A casa que está marcada pelo sangue do Cordeiro não podia ficar do lado de fora não. Se um primogênito resolvesse ir para uma balada, resolvesse ir para uma rave, resolvesse ir para algum lugar e saísse da casa, o primogênito iria morrer aonde estivesse. Porque a promessa tinha ali um endereço. Havia um endereço para quem estiver na casa aonde tem a marca do sangue do Cordeiro. O destruidor não vai entrar naquela casa. Então nós precisamos fazer com que as casas, onde a gente está agora trabalhando, a gente está atacando de uma forma bem estratégica e organizada, estruturada através das células. Nós queremos chegar em cada casa que nós chegamos ali com a marca do sangue do Cordeiro. Porque se tiver ali naquela casa um destruidor tentando destruir famílias, tentando destruir os lares, nós chegamos ali com a marca do sangue e o destruidor tem que sair. E se ele quiser entrar, não pode entrar, porque a casa que tem a marca do sangue, o Senhor falou, no destruidor não vai entrar. Aleluia! Não vai entrar. Então nós chegamos nas casas com as famílias ali, levando a marca do sangue do Cordeiro.
É a estratégia que Deus nos deu para entrar nas casas, levando a marca do sangue. Eu pergunto mais uma vez, quem é que tem a marca do sangue? Então você leva o sangue de Jesus aonde você chega, aonde você pisa com a planta do vosso pé, aquele lugar já está sendo marcado pelo sangue do Cordeiro. Isso está na referência bíblica. De ano em ano, Deus queria que isso fosse lembrado. Não é para esquecer não, é para lembrar. Existe um mundo espiritual, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para o mundo espiritual. Nós não podemos ignorar que existe um mundo espiritual. Quantas famílias estão sendo bombardeadas dentro desse mundo espiritual? Famílias estão bombardeadas. São doenças que aparecem dentro das famílias, dentro das casas, doenças terríveis, doenças mortais, doenças que preocupam, que perturbam, que faz a pessoa perder a noite de sono, que faz a pessoa até mesmo ficar desorientada, sem saber até o que fazer, desanimada para a vida. Doenças que aparecem para trazer perturbação e fazer aquela família perder o foco. Uma família que programou de repente um casamento, uma festa, tem que cancelar, porque alguém ficou doente gravemente, não tem cabeça para organizar festa, não tem cabeça para organizar casamento, não tem cabeça para poder prosseguir com um plano de uma viagem, por exemplo. A viagem tem que ser cancelada, às vezes até perde-se o dinheiro, se comprou passagem aérea, perde-se o dinheiro, porque apareceu uma doença, do nada aparece uma doença, e nós aqui estamos clamando a Deus exatamente para que essas coisas não entrem na nossa casa. Isso é um espírito destrutivo que tenta entrar nas nossas famílias, tenta entrar na nossa casa para trazer, para desnortear. Porque quando a gente está ocupado, irmãos, resolvendo problema de doença, quando a gente está ocupado resolvendo problema de enfermidade, a gente não tem cabeça para resolver mais nada. Muita coisa fica adiada, ou muita coisa até é cancelada. Porque você está ali, focado em tratar da doença, tratar da enfermidade. Então muita coisa fica para trás. Você deixa de avançar, você deixa de conquistar. E eu entendo que é exatamente essa a estratégia das trevas. Porque a única forma de nos paralisar é colocando obstáculos no nosso caminho. A única forma de paralisar a marcha da igreja é colocando problemas. E da mesma forma, a única maneira de paralisar a alegria das famílias é colocar problemas nas famílias, é colocar perturbação nas casas. Então Deus tem nos dado aqui na palavra uma direção que mostra que o nosso Deus, ele faz distinção, sim. Na última praga, a única condição que ele estabeleceu foi: não importa se é israelita ou se é egípcio, não importa se é da igreja ou se não é da igreja, não importa se tem religião ou não tem religião, não importa se acredita em Deus ou não acredita em Deus, tem que ter a marca do sangue. Ele estabeleceu, é a marca do sangue. Oh glória! E aí eu olho para outros textos da palavra, em que o próprio Deus, ele confirma isso. Aí eu olho para outra família, a família de uma mulher, que era uma mulher desacreditada, era uma mulher que também ninguém dava nada por ela, era uma mulher que tinha uma profissão, entre aspas, que não era digna de ser cuidada ou amparada ou até salva. Eu estou falando de Raabe. Raabe, na cidade de Jericó, uma prostituta que resolveu crer em Deus, que resolveu ajudar os espias que foram lá espiar a terra. Uma mulher que tinha lá uma má índole, ela tinha lá uma postura que era duvidosa para muita gente. Por certo, ela seria discriminada pela religião, discriminada pelos crentes, discriminadas pelo povo de Deus. Mas naquele momento em que ela ajudou os espias, ela deu uma palavra. Ela disse assim, quando o vosso Deus entregar essa cidade nas vossas mãos, lembra de mim
e lembra da minha família. Ela só vai fazer esse pedido, e ela vai demonstrar uma fé que nenhum outro demonstrou. Ela vai dizer assim: olha, Deus vai entregar essa cidade em vossas mãos. Ela já está confessando que aquela cidade será entregue nas mãos do povo de Deus. Ela já confessa, ela já admite que aquelas muralhas não são poderosas diante do Deus de Israel. Ela então vai confessar, com a sua boca, vai confessar que aquela cidade já foi entregue nas mãos do povo de Deus. E aquela fé que Raabe demonstra vai conduzi-la à salvação. Os espias então falam assim: olha, nós vamos honrar o nosso pacto, a nossa aliança. Nós vamos honrar. Mas nós só vamos honrar, nós vamos te salvar e salvar toda a tua família na seguinte condição. Primeiro, você tem que trazer toda a tua família para a tua casa. Você tem que convencer papai, mamãe, sobrinho, sobrinha, titio, titia. Tem que convencer de trazê-los todos para casa. Irmãos, tenta imaginar o desafio que foi para Raabe trazer todo mundo e convencer todo mundo de que ali eles estariam salvos. Como é difícil a gente trazer as pessoas para a casa de Deus. Como é difícil a gente levar uma pessoa na célula, para participar da célula. As pessoas às vezes mostram uma resistência, pessoas da nossa família. Imagine Raabe tentando falar assim: olha, se vocês ficarem na casa de vocês, vocês vão perecer. Porque o Deus de Israel vai dar vitória sobre essa cidade será destruída e vocês vão perecer. Então vamos lá para minha casa, porque o único lugar onde vai haver salvação é na minha casa. Então vem para minha casa. Ela tinha que convencer cada familiar dela de ir para a casa dela, aonde ali eles estariam salvos. Então, irmãos, veja o desafio de Raabe, que não foi um desafio diferente do nosso. Como é difícil convencer as pessoas para estarem na igreja, ou para vir na igreja, ou para participar da célula. É o mesmo desafio, irmãos. Ela teve que convencer. Eu acredito que ela teve até que chorar, implorar: vamos lá para minha casa, vocês vão morrer. Se vocês ficarem na casa de vocês, eles não vão poupar nenhuma casa, somente a minha casa. Trazer para casa é um desafio, irmãos. Trazer para a igreja é um desafio, trazer para a célula é um desafio, mas nós vamos, na medida do possível, vamos fazer o máximo para trazer as pessoas para a igreja, para essa última colheita, porque antes de Jesus voltar, nós teremos essa última colheita, e muitos da nossa família vão fazer parte dessa última colheita. Mas eu quero dizer, irmãos, que teve uma segunda condição. A segunda condição foi: nós queremos que toda a sua família esteja nessa casa. Quem não estiver na tua casa vai perecer. Traga todo mundo para a tua casa. Agora tem um segundo detalhe. Você vai colocar esse tecido de escarlata por cima da janela, como uma marca, como um sinal. Um tecido de escarlata. O que é a cor escarlata? Lembra o sangue. Nós vamos olhar de longe, as tropas de Israel, de longe vão saber que a tua janela é a tua casa e aquela casa será salva. Se a gente olhar de longe e ver aquele filetezinho de um tecido escarlate, que lembra como se um sangue tivesse escorrendo da tua janela. Oh, aleluia! E mais uma vez, fazendo referência à marca do sangue, a casa de Raabe foi a única família que se salvou, foi a família de Raabe. Por que aquela família foi salva? Porque tinha lá um filete de um tecido escarlate que lembrava como que um sangue escorrendo pela janela. Porque é isso, irmãos, é a marca do sangue. Tudo isso estava indicando o sangue de Jesus, que seria derramado por nós. E aí eu quero destacar, irmãos, a família
a nossa família protegida pelo sangue. A nossa família salva pelo sangue. Levanta a tua mão comigo e diga assim: a minha família será salva pelo sangue de Jesus. Agora mais uma vez diga assim: a minha família está protegida de todo destruidor por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Fique de pé, igreja. Pode se colocar de pé.